Você já reparou que as pessoas realmente inteligentes quase nunca precisam dizer que são inteligentes? Elas não fazem discurso sobre isso, não se exibem, não tentam provar nada. Elas simplesmente têm hábitos silenciosos, quase invisíveis, que só quem observa com atenção percebe. E é justamente sobre esses hábitos que a psicologia fala. Comportamentos sutis, padrões consistentes e decisões específicas que revelam inteligência emocional, cognitiva e social, mesmo quando ninguém está vendo. Hoje você vai descobrir 5 hábitos silenciosos que só pessoas inteligentes têm. E o último é tão raro que quase sempre passa despercebido, até que você percebe que é ele que muda tudo. Vamos direto ao ponto. Hábito 1. Elas observam antes de falar. Pessoas inteligentes têm um padrão simples. Elas preferem entender o cenário antes de agir dentro dele. Enquanto muita gente responde impulsivamente, interrompe, se apressa para dar opinião ou disputar espaço, elas fazem o oposto. Analisam, prestam atenção nas nuances, escutam de verdade, leem o ambiente antes de se posicionar. Esse comportamento é tão poderoso que a psicologia o chama de atenção situacional profunda. E o mais interessante? Quando você observa antes de falar, você entende o que ninguém percebe. A dinâmica entre as pessoas, as intenções não ditas, onde está o conflito real, quem está inseguro, quem está tentando impressionar, quem está sendo sincero. É por isso que pessoas inteligentes raramente se arrependem do que falam. Elas pensam antes, elas notam antes, elas processam antes. E, como resultado, quando falam, falam com precisão. Hábito 2. Elas preferem conversas profundas. Não é que pessoas inteligentes não gostem de conversa leve, elas até participam, mas o que realmente faz os olhos delas brilharem é profundidade. Temas como o comportamento humano, psicologia, filosofia, padrões sociais, emoções complexas, ideias, possibilidades, futuro, a própria mente. Elas se conectam melhor em ambientes onde não precisam fingir ser rasas. E existe um termo psicológico para isso: conexão intelectual intrínseca, quando o prazer está no próprio ato de pensar e trocar ideias, não em ganhar uma discussão. Por isso, com pessoas inteligentes, não existe papo mecânico. Existe troca, existe curiosidade, existe expansão. E você percebe que está perto de alguém assim quando a conversa com essa pessoa prende você. Hábito 3. Elas controlam as reações, não as emoções. Esse é um dos sinais mais raros. Pessoas inteligentes não são frias e não são sem sentimentos. Por contrário, elas sentem profundamente. A diferença é o que fazem com isso. Elas não explodem na primeira provocação, não discutem por impulso, não deixam que alguém as tire do eixo com comentários bobos, não se deixam manipular por urgência, drama ou pressão emocional. A psicologia chama isso de autorregulação emocional avançada, quando você sente tudo, mas escolhe o que fazer com o que sente. E isso é silencioso. É invisível, mas é extremamente poderoso. Porque enquanto muitos reagem sem pensar, pessoas inteligentes fazem o oposto, respondem com consciência. E isso muda completamente a maneira como elas lidam com relacionamentos, trabalho, amizade e conflitos. Aliás, se você quiser mais vídeos sobre como controlar emoções em situações difíceis, comenta aqui embaixo que eu posso trazer isso em detalhes. Hábito 4. Elas preferem ficar sozinhas a estar mal acompanhadas. Esse hábito costuma ser mal interpretado. Pessoas inteligentes não têm medo da solidão. Elas têm medo de perder a si mesmas perto das pessoas erradas. Por isso, não forçam amizades, não imploram por atenção, não se submetem por carência, não insistem em ambientes que drenam energia, não se prendem a relações que não fazem sentido. A psicologia explica isso como independência emocional madura. Elas têm a capacidade de permanecer sozinhas sem sentir abandono. Elas usam o silêncio para pensar, criar, organizar ideias, descansar a mente. É por isso que pessoas inteligentes crescem muito quando estão em períodos de isolamento estratégico. É nesses momentos que surge clareza, foco e direcionamento. Mas tem um detalhe: quando elas encontram alguém com quem realmente se conectam, essa conexão é mais forte, mais profunda e mais verdadeira do que a média. E antes de mostrar o último hábito, o mais raro de todos, deixa eu te pedir só uma coisinha rapidinho. Se esse conteúdo está te ajudando a entender mais sobre comportamento humano, já deixa o like, porque isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse aqui no canal. Agora vamos ao último hábito, o mais poderoso e o mais invisível de todos.
Hábito 5. Elas mudam de opinião quando percebem que estavam erradas. Esse é o hábito mais silencioso e o mais inteligente. Pessoas inteligentes não têm necessidade de estar certas o tempo todo. Elas têm necessidade de evoluir. E isso muda tudo. Elas não entram em discussões para vencer. Elas entram para aprender. Se você apresenta um argumento melhor, elas refletem. Se um fato novo aparece, elas reconsideram. Se percebem que estavam erradas, elas atualizam a própria visão sem sentir vergonha. Na psicologia, isso se chama flexibilidade cognitiva, um dos maiores indicadores de inteligência real. Pessoas inteligentes não se defendem da verdade, elas se ajustam a ela. E sabe por que esse hábito é tão raro? Porque admitir que está errado exige autoconsciência, humildade, maturidade e segurança emocional. Coisas que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Mas os verdadeiramente inteligentes têm, e é isso que os diferencia. Se você percebeu que tem alguns desses hábitos, parabéns, você está muito à frente da maioria. Mas se você quer desenvolver ainda mais a sua inteligência emocional e entender profundamente o comportamento humano, então se inscreve no canal agora, porque eu posto vídeos como esse toda semana, sempre, com fatos psicológicos, comportamento e leitura emocional. Aproveita e comenta aqui embaixo qual desses 5 hábitos você mais se identificou. Eu leio tudo.